Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Tá linda, a igreja tá linda, parabéns. Parabéns, mulheres, pelos seus dias, porque todo dia é o seu dia. Todo dia é dia de luta e também de vitória, né? Parabéns. Quero desde já agradecer a Cris pelo convite, pela honra. Eu falo honra, amado, porque ministrar a palavra do Senhor é uma honra. É de grande responsabilidade, é muita responsabilidade. E às vezes eu oro a Deus, falei, Deus, quando às vezes você se sente assim uma responsabilidade tão grande que chega a pesar, né? E muitas vezes em minhas orações eu falo, Senhor, me dá mais leveza para essa ministração, porque a gente sabe que é uma honra. Pregar é assim, indescritível. Não tem como falar da palavra do Senhor sem não sentir a responsabilidade. Não tem como ministrar a palavra do Senhor e não sentir a honra, porque é algo precioso, é algo que vem dos céus. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque antes de Deus trazer a mensagem, Ele fala primeiro com quem vai ministrar. E é interessante, porque muitas vezes, quando você vai trazer aquela ministração, vão acontecendo circunstâncias, vão acontecendo coisas na sua vida que parece assim, olha, só para testificar, viu? É só para você experimentar um pouquinho da prova, para você sentir realmente a testificação da palavra sobre as nossas vidas. Então, assim, não espere que Deus não tenha falado com o pregador, porque certamente antes de Deus falar com a igreja, Ele fala com o pregador. E isso ainda acumula mais a responsabilidade. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, foi Ele que conduziu. Você está aqui, não foi por mim, mas pelo Senhor. Você foi escolhido, você foi escolhida pelo Senhor para estar aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já se faz presente. E quando eu já recebi o convite, eu falei, Senhor, de mim, nada. Mas do Senhor nós esperamos sobrenatural. Do Senhor nós esperamos a bênção, nós esperamos virtude, nós esperamos transformação. Porque é o Senhor que transforma, é o Senhor que traz, que faz e acontece. O homem não tem poder para isso, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos e tudo aquilo que o Senhor deseja realizar no nosso coração. Então, eu fico muito grata, desde já agradeço imensamente a oportunidade. E, novamente, enfatizo, vocês estão lindos. Os homens, vocês estão lindos também, né? Porque muitos aqui são casados e, assim, a gente é uma igreja, é uma unidade. E, como diz, onde há o Espírito, há liberdade. Amém? Amado, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, sinta liberdade para adorar o Senhor. Aleluia, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Também gostaria, amados, que vocês abrissem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 15. Josué capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu ela, dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Até aqui. Amado, falar sobre
transformação é algo muito especial, porque falar sobre transformação me traz convicção de que verdadeiramente Deus é poderoso para fazer. Me traz a convicção desta verdade absoluta, de que Deus é poderoso para transformar a sua e a minha vida. Quando eu olho a palavra transformação, eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? Porque tem muitas mulheres aqui, homens também abençoados, que se a gente começar a olhar a história, se a gente começar a olhar a vida de muitas mulheres aqui, a gente vai ficar admirada dos grandes feitos que o Senhor tem feito. E eu glorifico a Deus porque se a gente parar um pouquinho, para uma pessoa que a gente tem mais intimidade, e a gente fazer uma retrospectiva da vida daquela pessoa, a gente fica maravilhada com os grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. E interessante porque a palavra é viva e é eficaz, e a palavra é penetrante, diz o Senhor. E esta palavra, ela impacta de tal maneira que ela não impacta só a minha e a sua vida. Essa palavra, ela vai impactando de tal forma que alcança gerações. Essa palavra, ela vai impactando de tal forma que alcança a minha, a sua, a dos seus filhos e de toda a tua parentela. Esta é uma palavra verdadeira, esta é uma palavra absoluta, de que realmente o Senhor transforma. Ele trabalha na nossa vida e continua trabalhando. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é um promotor de transformação. O Senhor é um promotor de transformação. E eu fico admirada, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele trabalha num processo. Quem quer ser transformado aqui nesta noite ou transformado, levanta a mão. Glória a Deus. Então diga assim para você mesmo, em alto e bom som: eu preciso. Fala com convicção, amado. Eu preciso viver o processo. Se eu quero ser transformada, eu preciso viver o processo. Uma vida de transformação é uma vida de processo. Eu olhando aqui esse tema, aí tem duas borboletinhas, né? E tem mais essa daqui. E a borboleta, ela representa para mim transformação. A borboleta, ela representa para mim metamorfose, mudança de mente, mudança de comportamento. E o Senhor nos convida a vivermos um processo. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor já nos convidou a viver esse processo. Sabe por quê? Porque viver com Cristo, ser uma mulher transformada, existe um processo. Ser uma mulher transformada exige uma essência de transformação. Foi louvado aqui, foi falado também pela Cris, que essa transformação é de dentro para fora. Sabe por que essa transformação ela precisa ser de dentro para fora? Porque é de dentro para fora que o Senhor molda o nosso caráter. É de dentro para fora que o Senhor forja o nosso caráter. O Senhor não está preocupado com uma transformação aparente, externa, mas o Senhor está preocupado com uma transformação interna, uma transformação autêntica e verdadeira. É essa transformação que o Senhor deseja para a nossa vida. É essa transformação. E essa transformação precisa ser autêntica e verdadeira, sabe por quê? Porque através da formação do caráter, porque Deus muda o caráter. Deus não muda a personalidade, mas o caráter Ele muda. E glória a Deus por isso. Porque hoje nós estamos aqui adorando, porque com certeza o Senhor já vem mudando o nosso caráter. O Senhor já vem forjando o meu e o seu caráter. E essa transformação, amado, a Bíblia vai dizer, a Cris entrou aqui na introdução com esse versículo, Deus testifica. A Bíblia vai dizer que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória. Ser transformado de glória em glória, amado, é um processo. Sabe por quê?
Porque exige constância, exige permanência. A Bíblia vai dizer que transformai-vos pela renovação. Renovação é um dia após o outro. Transformação é viver um processo. E esse processo, amado, ele não pode ser interrompido. Esse processo de transformação, ele não pode ser interrompido. Quando nós fazemos um paralelo, né, uma analogia com relação à transformação da borboleta. Para quem não sabe, antes dela ser uma borboleta, ela é o quê? É o quê? Uma lagarta. E o processo de transformação dessa linda borboleta, ela primeiro produz o casulo, a lagarta entra dentro de um casulo. E se esse casulo, por alguma razão, ele for interrompido, quebrado, lá se foi a borboleta, ela nem vai virar borboleta. Se interromper esse processo de transformação, ela não vai ser uma borboleta. Ela não vai ser mais nada, vai morrer. E a nossa vida não é diferente. Nós precisamos continuar no processo de transformação de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. É todo dia de glória em glória. E é de glória em glória, como diz Provérbios, né? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Aleluia. Até ser o dia perfeito, amado. E eu entendo que esse dia perfeito, essa aurora brilhando, ela precisa ser constante na nossa vida. Fato é que nós não somos perfeitos e muitas vezes nós vamos falhar. Mas nós temos um Deus reparador, um Deus perdoador, um Deus acolhedor, que jamais vai nos desprezar, que jamais vai nos abandonar. Porque o nosso Deus é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. E eu quero chamar a sua atenção aqui, amado, sabe por quê? Porque é muito bonito falar que a vereda do justo é como a luz da aurora, Rosane, que brilha, brilha, até ser o dia perfeito. Mas eu quero chamar a sua atenção, sabe por quê? Porque na vereda desse justo, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser um dia iluminado com o sol radiante. A vereda desse justo, muitas vezes, vai ser marcada por dor, por lágrimas, por tribulações, por momentos de dificuldade. Muitas vezes, essa vereda do justo vai ser marcado por um processo árduo e doloroso. E nós precisamos entender isso aqui. Porque a vereda do justo brilha. Mas muitas vezes, Gabriela, ela é marcada por grandes dores, por falta de compreensão. Muitas vezes a vereda do justo é necessário, essa vereda do justo, adentrar um deserto, adentrar crises existenciais, adentrar crises espirituais, adentrar crises emocionais. E muitos de nós, todos de nós, certamente já enfrentamos um deserto. Certamente já enfrentamos momentos de lágrimas, de dor. Certamente já enfrentamos momentos de desacredibilidade, de calúnia. Certamente já enfrentamos momentos onde nos percebemos aparentemente sozinhos. A vereda do justo, muitas vezes, são marcadas por perdas, lágrimas e desesperança. Mas eu quero dizer para você que veio aqui hoje, eu não sei como você adentrou essas portas. Eu não sei como está a sua vida, como foi falado aqui. Eu não sei qual deserto você está transitando. Eu não sei o que tem feito você chorar por esses dias. Mas eu quero dizer que existe um Deus da esperança, que transforma o deserto em fonte de água viva,
como foi cantado aqui. Existe um Deus de esperança que não desiste desse processo de transformação na sua vida. A Bíblia vai dizer que em Isaías 51:10, Isaías 51:10, a Bíblia vai dizer, já até eu gostaria de ler com vocês. Isaías 41:10 vai dizer: quando você estiver transitando esse deserto, quando você estiver sozinho, sentindo que está sozinho nesse processo, quando você estiver atravessando esse momento de dor, de luta, de perdas na sua vida, de lágrima, tem uma palavra de vida para você nesta noite. A Bíblia vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, ainda que você tenha que atravessar esse deserto, não temas, porque o Senhor te ajuda, o Senhor te sustenta com a destra fiel. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E pensando, amados, esses dias, sobre a transformação, Deus me faz lembrar de uma mulher. Deus me faz lembrar de uma mulher que foi capaz, amado. Essa mulher, eu admiro muito essa mulher, apesar dela não ser muito conhecida. Mas ela foi uma mulher visionária. Ela foi uma mulher de fé, de coragem. Esta mulher, ela foi capaz de transformar o seu deserto em um oásis. Ela foi capaz de transformar, de fazer o seu deserto florescer. Esta mulher se chama Aquisam. Aquisam. Esta mulher, a Bíblia vai dizer que ela é filha de Caleb. Ela é filha de Caleb. Caleb, aquele 2 espiões que conseguiram, os únicos 2 que conseguiram adentrar a terra prometida. Aquisa é filha de Caleb. E a Bíblia vai dizer que quando Aquisa se casa com Otiniel, Caleb dá de presente para ela uma terra, a terra de Hebron. E essa terra ficava no deserto do Negueb. E a Bíblia vai dizer que essa terra era uma terra árida, Mônica, seca, uma terra infértil. Você ganhar de presente uma terra infértil, árida, seca. Terra que não frutifica. Foi o presente de casamento que ela recebeu do pai dela de presente. E eu olhando para a história desta mulher, a Bíblia vai dizer que ela recebeu aquela terra, a gente não vê ela murmurando, mas em um momento oportuno, Cristiane, ela se encontra novamente com o pai dela. E quando ela se encontra com o pai dela, ela fala assim: pai, o Senhor me deu as terras áridas, o Senhor me deu as terras inférteis, e eu recebo de muito bom coração, mas dai-me também fontes. Dai-me também fonte. E a Bíblia vai dizer, amado, que ele deu fontes superiores e fontes inferiores. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ela recebeu fontes superiores e as fontes inferiores. E aqui me admira, sabe por quê? Porque ela entendeu que a terra era importante. A terra árida era importante, Raquel. Mas ela entendeu que não era o suficiente para fazer ela prosperar. Ela entendeu que a terra era importante para ela, mas ela entendeu que não era essencial para fazer gerar frutos. Não era o essencial que ela precisava para florescer. E a Bíblia vai dizer que Caleb olha para ela e fala: receba as fontes superiores e as fontes inferiores. E sabe o que eu entendo com isso, amado? Que a transformação é assim. O Senhor nos concede fontes superiores e as fontes inferiores. O processo de transformação não se baseia só no que é natural. O processo de transformação não se baseia só naquilo que os nossos olhos naturais veem. Mas o processo de transformação se baseia também
em fontes superiores e fontes inferiores. E o Senhor está aqui nesta noite, nos concedendo as fontes superiores para curar a nossa alma, para curar as nossas feridas, para curar a nossa vida e nos transformar de glória em glória como um espelho que reflete a sua imagem. Aleluia! Aleluia! E ela recebe essas fontes superiores e inferiores. E a Bíblia vai dizer que a partir daí, Neguebe começa a florescer. Neguebe era um lugar seco, amado, só chovia 2 vezes por ano. E quando ela recebe essas fontes superiores, ela consegue transformar o deserto em um oásis, ela consegue matar a sua sede, ela consegue fazer a sua vida florescer. E eu quero dizer que muitas vezes nós nos encontramos nesse deserto. Muitas vezes nós estamos em uma terra seca, numa terra onde muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós achamos que vamos morrer nesse deserto. Mas eu quero dizer, Deus libera águas de fontes superiores nesta noite. Porque o nosso Senhor é um Deus provedor, amado. É um Deus provedor. O Senhor é um Deus que libera a fonte que faz florescer no deserto. Que faz romper águas, que faz romper fontes para nos transformar, para nos abençoar. Esse é o nosso Deus, é um Deus de transformação. E que nessa noite essa fonte jorra sobre a sua vida. Que nessa noite você consiga absorver essas fontes superiores e fazer o seu deserto florescer, e fazer o seu deserto frutificar, e fazer o seu deserto ter vida e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E eu aprendo uma lição muito linda nesta noite, amado, com a história de Áquisa. Sabe por quê? Porque mulher transformada é uma mulher posicionada. Uma mulher transformada é uma mulher posicionada. Sabe por quê? Porque ela poderia muito bem, Mônica, se acomodar e deixar o deserto como estava. Áquisa poderia muito bem viver num terreno infértil, sem produzir, sem prosperar, sem vida. Áquisa podia permanecer se amoldando às formas deste mundo. Ela poderia deixar tudo como estava. É assim mesmo, né? A música de Deixa a Vida Me Levar. É assim mesmo. Eu nasci foi para isso. Não, amado, você nasceu para ser vencedor. Você nasceu foi para ser vitoriosa em Cristo Jesus. Você não nasceu para morrer em deserto, não. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser como espelho da imagem do Senhor. Então você nasceu para florescer. Você nasceu para brilhar a imagem do Senhor. Então, muitas vezes, eu olho para a vida de Áquisa, Leisa, e fico observando. Ela poderia deixar a vida me levar. Mas ela se posiciona, ela não aceita aquela vida para a vida dela. Ela não aceita aquela história de um deserto infértil para a vida dela. Mas ela escolhe pedir as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu aprendo com isso, amado, que esta mulher transformada é uma mulher posicionada. É uma mulher, Raquel, que não desiste diante das adversidades. É uma mulher, Gabriela, que não joga tudo por alto diante das adversidades. É uma mulher que persevera. É uma mulher que vai brilhar. Em alguns momentos vai chorar, vai sentir dor, vai ser machucada. Mas ela vai continuando, brilhando e brilhando até ser o dia perfeito. Ela continua brilhando, brilhando até ser o dia perfeito.
E eu aprendo aqui, amado, porque quando o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo nos traz aqui uma advertência de nós não nos conformarmos com o ditame do mundo. E dentro desse contexto, eu te encorajo, não se conforma com a situação de deserto. Fato é que em muitos momentos nós atravessaremos. E muitas vezes é o Senhor que nos conduz para nos fortalecer. Eu não estou dizendo que nós não vamos atravessar, mas eu estou dizendo que nós não podemos. O deserto é para atravessar. O deserto não é para permanecer. Muitas vezes nós ficamos em uma situação inerte, porque nós não atravessamos, nós permanecemos. E aqui Paulo nos adverte em outro contexto, mas eu quero trazer para esse. Ele nos adverte, não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis com aquilo que as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus tentam colocar dentro do seu coração. Não se amolde a situações em que Deus não te colocou. Não permaneça nisso. Reaja. Reaja. E Paulo vai nos convidar. Não vos conformeis com a forma desse mundo. Sabe por quê, amado? Porque o mundo tem uma forma. O mundo tem um molde. E ele tenta nos persuadir para viver esse molde. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Não foi isso que Cristo nos ensinou. E Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse... transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo vai dizer, né? Não vos conformei com este mundo, mas renovai a vossa mente. Pela renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho interessante, sabe por quê, Margarete? Porque primeiro ele fala assim, olha, você não se amolda. Não se amolda. Mas depois ele fala assim, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a transformação, ela não tem um movimento unilateral. A transformação da nossa vida não é um movimento unilateral que vem só do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que a transformação de uma mulher transformada, de um homem transformado, ele não é unilateral, mas ele entra com a ação do Espírito Santo e entra com a nossa ação. Depende de mim e depende de você essa transformação. Muitas vezes nós passamos muito tempo orando, pedindo a Deus que venha nos transformar, que venha fazer muitas mudanças na nossa vida. Mas eu quero dizer que vale a pena pensar se realmente já não está na hora de você agir. Vale a pena pensar se já não está na hora de você continuar orando e começar a agir. Porque às vezes a gente acha que a transformação é só o Espírito Santo de Deus. E aí ele traz aqui pra gente, transformai-vos. Quando é transformai-vos, significa que é eu, você, somos nós. A transformação é de ação, por isso que fala, transforma a ação. Vamos fazer bem bonito para marcar a mente. Transforma. A ação é de quem? Fala, minha. Minha. A transformação é minha. Nós precisamos entrar em ação. Nós precisamos entrar em ação. Porque muitas vezes, amado, a gente faz uma leitura
equivocada de que só o Espírito Santo tem que fazer, não. A gente vai ver, amados, eu fico admirada com essa palavra viva, porque a gente vai ver todas as vezes que Deus estabeleceu uma promessa na vida de alguém. Todas as vezes, desde de Abraão, Deus convoca para a ação. Toda promessa estabelecida precisa de uma ação. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai. É uma ação. Deus encontra com Elias na caverna e fala, Elias, sai da caverna. É uma ação. Deus fala para Abraão, desce para o Egito. É uma ação. Então, minha amada, se você quer viver promessa, bora agir. Se você quer viver promessa, Deus não tem compromisso com acomodado, não. Deus tem compromisso com quem faz. Deus não tem compromisso com quem não quer nada com nada, não. Deus não chama desocupado. Deus chama o que faz. Quer viver promessas? Escuta a voz do Senhor. Seja sensível à voz do Senhor e entra no comando. Não existe na Bíblia nenhuma passagem Deus estabelecendo uma promessa e não movendo uma ação. E eu aprendo aqui, Cristiane, com essa transformação, que o Senhor verdadeiramente, Ele quer nos transformar. E Ele vem trabalhando nas nossas vidas. Ele vem armando circunstâncias para a gente entrar nesse processo de transformação. Mas precisamos entrar em ação. Então, uma mulher transformada é uma mulher posicionada. E aí eu pergunto nesta noite, todos nós, amados, nós sabemos aonde precisamos mudar. Eu sei da minha necessidade. Eu sei aonde eu preciso melhorar e tenho certeza que você também sabe. Eu tenho certeza que cada um de nós sabemos aonde nós precisamos de mudança. Seja na vida espiritual, seja na vida física, seja na vida emocional. Ou tem alguém aqui que não precisa, já está perfeito e não precisa de mudança? Porque se tem, minha irmã, levanta e vem aqui me falar, porque eu preciso, gente, dessa receita. Então, todos nós precisamos dessa transformação. E aí vem a minha pergunta. E o que você vai fazer com isso? Qual a área da sua vida que você precisa começar a agir para que haja uma transformação, para que você ainda venha refletir como espelho a glória do Senhor? Porque é de glória em glória, amado. A Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. O que você vai fazer com isso? Já que você já sabe já identificou o seu problema, já identificou aonde você precisa mudar, aí eu pergunto, e o que você vai fazer com isso? O que precisa para você começar a agir? Vale a reflexão. O que você vai fazer para mudar a sua vida? Igual a Cris começou aqui falando que a gente tem que se arrumar mesmo, que a gente tem, que cuidar do físico, da alma e do espírito, porque Deus trabalha com a gente de forma integral. Na Bíblia você não vai ver em momento nenhum Deus omitindo alguma parte da nossa tríade humana, corpo, alma e espírito. Então Deus se interessa na sua transformação, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E é certo, amados, que cada um tem a sua dificuldade e muitas vezes um tem mais dificuldade que o outro em áreas diferentes. Todos nós. Só que nós precisamos tomar esta palavra de um processo de transformação nesta noite e começar a agir. Pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, porque a palavra já foi lançada. Eu te sustento, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós precisamos dessa transformação na nossa vida. Nós precisamos viver essa transformação na nossa vida. E nós cristãos, muitas vezes, nós negligenciamos, tendemos a negligenciar com mais intensidade o nosso corpo físico.
porque a gente se alimenta o espiritual toda semana, todo dia, faz devocional, ora, não é? Só que no nosso corpo físico, muitas vezes a gente negligencia. E aí, às vezes, a gente passa por um processo por conta da negligência. Então, o Senhor, Ele nos chama a nos esforçarmos. A Bíblia vai dizer, amado, que o reino de Deus, ele é tomado por esforços. Então, a vida do cristão, a vida de uma mulher transformada é com esforços. É por esforço. O reino de Deus é tomado por esforços. Por isso que nós não podemos desistir diante das adversidades. É por esforços. Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu sei, como diz o hino. Mas é por esforços. Nós precisamos nos esforçar para viver esse processo de transformação. Porque nós somos umas mulheres que precisamos ser renovadas, recebendo da parte de Deus a boa medida, sacudida, transbordante e calcada da presença do Senhor. E é isso que Deus tem para a nossa vida. O Senhor quer que nós transbordemos dessa transformação na nossa vida. O Senhor quer que nós transbordemos dessa renovação na nossa vida. E eu digo, amado, que essa transformação é um renovo mesmo. Sabe por quê? Porque a gente só vai experimentar, pastora Raquel, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se a gente renovar a nossa mente. Se a gente tiver essa transformação de dentro para fora. Só tem como experimentar algo se a gente vivenciar. Você pode até olhar para um bolo e falar que bolo delicioso, mas você não pode estar certeza de que aquele bolo é delicioso, porque você não experimentou. Mas para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso ser renovada. Todos os dias, como a luz da aurora. É preciso ser renovado. E por que eu preciso renovar, Bia? Porque eu preciso ser transformada. É por isso que eu preciso renovar, porque eu preciso ser transformada. É ser transformada pela renovação. E aí eu vou experimentar. Então eu só experimento se eu renovar a minha mente para eu ser transformada. Então a transformação, amado, não tem outro meio. É mente renovada. É mente alicerçada na palavra do Senhor. É mente recebendo as fontes superiores e as inferiores da nossa vida. A boa, perfeita e vontade de Deus só se pode experimentar sendo transformada pela renovação da vossa mente. Que Deus abençoe. Agradeço imensamente a oportunidade, que o Espírito Santo nos fortaleça para que nós possamos entrar em ação e ser como Áquisa, tirar o deserto, sair do deserto e entrar, fazer o deserto florescer. Muitas vezes a situação são desfavoráveis. E Áquisa sabia disso, que a situação da vida dela era desfavorável. Mas ela fez com que o deserto dela florescesse. Que nesta noite o Senhor nos ajuda a florescer quando nós estivermos passando pelo deserto. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.